Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Glória a Deus. Já me apresentei, mas né? Eu sou casado com a Karen. Vamos fazer 16 anos esse ano de casado, tenho 3 filhas. E desde um bom tempo, a década de 90, o Senhor, pela experiência com Deus, uma experiência viva com Jesus, uma experiência de oração em Goiânia, era jovem, esse desejo, esse impulso no coração de pregar a palavra de Deus. E assim, é algo muito especial o fato de estar na Casa Sobre a Rocha, porque é um novo chamado, né? Foi e está sendo um novo chamado na minha vida, né? Durante 10 anos, quase 12 anos, eu servi o Senhor na renovação carismática e participei do Ministério de Formação, viajei em vários lugares no Brasil pregando, vivi experiências tremendas com Deus. Houve um período que eu mudei de Goiânia, acabei me afastando da comunidade, do ministério em si, fiquei assim, um período em stand-by, mas como a palavra diz, o chamado de Deus é irrevogável, os carismas são irrevogáveis. Uma vez que Deus chama, o chamado permanece no nosso coração. É algo que a gente não consegue resistir. E assim, eu estou aqui com muito temor e tremor, a palavra fala isso, né? E sempre foi assim para mim. Eu sempre servi a Deus com muita angústia. Não a angústia do sofrimento, mas a angústia do Senhor pela obra e pelos filhos que sofrem. Sempre. Sempre. O batismo meu foi um batismo na angústia. Servir o Senhor sempre na angústia. Na angústia pelo Evangelho, pelo chamado, pela obra, por aqueles que sofrem. Então assim, a minha experiência de pregar e o meu chamado sempre foi algo muito intenso para mim. Primeiro pela minha miséria humana, porque eu sei quem eu sou, das minhas limitações. Então viver experiências de viajar, por exemplo, para a capital do Ceará e pregar um encontro para um ginásio inteiro sozinho, de viajar para a cidade de Padre Cícero, lá, como que é o nome da cidade de Padre Cícero, lá no Ceará, de pregar um encontro lotado, Juazeiro do Norte, sozinho também. Então assim, foram experiências muito intensas e sempre um chamado muito forte. E o grupo, a Casa Sobre a Rocha, foi assim, algo que Deus preparou, e um dia eu recebi um convite, e onde Deus tudo começou novamente, um novo chamado. Já agora num tempo novo, né? Casado, com as minhas filhas, com a minha esposa, trabalhando com famílias. Então, e é sobre isso que nós vamos partilhar, o chamado de Deus na sua vida, nas nossas vidas. Esse tema seria um tema para a gente trabalhar um final de semana inteiro, às vezes até mais. É algo tão profundo e tem tantas coisas que a gente pode partilhar. É tão rico o chamado de Deus na nossa vida, ele tão genérico, mas tão específico, tão especial, que nós poderíamos ficar aqui esse final de semana inteiro falando exatamente só sobre isso. E o chamado que eu experimentei, eu tenho certeza e convicção plena de que o chamado que Deus tem para cada um de nós é, antes de mais nada, uma experiência do amor de Deus por nós. Não tem jeito de ser diferente. Uma experiência da graça e da misericórdia de Deus. Eu vivia na igreja, já fiz coroinha, ajudei na igreja, mas sempre tive aquela visão de que Deus era um Deus distante, castigador, e que eu tinha que andar na linha, porque senão Ele ia me castigar, que eu tinha que... E o dia que eu tive essa experiência com Deus, na renovação, nessa experiência de oração, eu descobri um Deus vivo, que é um Deus que ama, e um Deus que me chama. Ser chamado é algo muito especial, é algo muito íntimo. Quando alguém que é querido de nós, quando alguém que é próximo, que a gente reconhece, que a gente valoriza, nos chama, isso nos engrandece ou não? Ó, fulano me chamou, ó, fulano me convidou. Agora imagina só, ser chamado por Deus. O dia que eu descobri isso, gente, tudo mudou. A Bíblia passou a ter sentido. O dia que eu fiz essa experiência com Deus, e que Deus me chamou, e a palavra fala que Deus tem um jeito muito carinhoso de nos chamar, porque Ele nos chama pelo nome. Aí você imagina assim, quem sou eu nessa terra para que Deus me chame pelo nome? E Deus me chama pelo nome. Deus nos chama pelo nome. E a palavra nos mostra isso no livro de Isaías, no capítulo 43, 41, 42.
O dia que eu ouvi Deus me chamando, eu fui ler a Bíblia estava viva, o Senhor estava falando comigo. Aquilo nunca havia feito sentido para mim. Mas o dia que eu descobri o quanto Deus me amava e o que Deus me chamava, existia algo dentro do meu coração que me impulsionava, que queimava, que abrasava. E eu comecei a ler a Bíblia e chorar sem parar, do nada. De repente isso aconteceu. Essa é a experiência do batismo no Espírito Santo. A palavra fala: o reino de Deus está próximo, né? O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está aqui. Só que a gente muitas vezes não vê. Quando a gente tem essa experiência do batismo no Espírito Santo e as escamas caem dos olhos, como caiu os olhos de Paulo na sua conversão, a gente começa a enxergar que o reino de Deus está no meio de nós. A graça de Deus está acontecendo no meio de nós. Então, para a gente entender o chamado de Deus, nós temos que entender primeiro como que o Senhor nos chama. Segundo, para que o Senhor nos chama? Nós vamos ver que o Senhor nos chama, acima de tudo, para servir. E tem um propósito em tudo. E que nós temos que ser mais do que só voluntários. Nós temos que viver como realmente escolhidos, chamados por Deus. E essa é a convicção que eu quero que o Espírito Santo derrame sobre cada um de vocês, sobre o seu coração, você que está aqui. Abra a sua palavra lá em Isaías, capítulo 43. Isaías 43. Isaías 43, no versículo 1, a palavra diz: e agora eis o que diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, e te formou, Israel. Nada temas, pois eu te resgato. Eu te chamo pelo nome, és meu. Se tiver de atravessar a água, estarei contigo, os rios não te submergirão. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor nos chama pelo nome. Feche seus olhos um pouquinho para o seu coração. Quero que você escute o Senhor te chamando pelo nome. Deixa o Senhor te chamar. O Senhor te chama. Eu te chamo Alessandro, eu te chamo Reginaldo. Eu, o Senhor, te chamo. Isso é rico demais. Não sei se algum dia na sua vida você já pensou nisso. Mas um Deus tão grande, poderoso e temível, que é rico em amor e misericórdia e justiça, te chama pelo nome, te trata de maneira especial, única. Digo obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Volta a sua página, uma página, aí no capítulo 42. O Senhor nos chama pelo nome, o Senhor nos toma pela mão. 42, verso 6. Eu, o Senhor, chamei-te realmente. Eu te segurei pela mão. Você estiver achando, você anota, depois você vai refletir isso aí. O Senhor nos toma pela mão. O Senhor está dizendo, o Senhor cuida de nós. Aqueles que o Senhor chamou, que Ele escolheu, Ele chama pelo nome, toma pela mão, o Senhor conduz. A palavra fala, te formei, eu te criei, és meu. O Senhor nos conhece antes do nosso nascimento. Vai para frente um pouquinho, no 44. Olha a declaração de amor de Deus por nós. Agora escuta, Jacó. E você pode dizer, agora escuta o seu nome. Meu servo, Israel, a quem escolhi. Eis o que diz o Senhor que te criou, que te formou desde o seio materno e te socorreu. Não temas, Jacó, meu servo, meu Israel, a quem escolhi. Palavra do Senhor. Gente, vocês não imaginam o quanto essa palavra curou e cura meu coração. Até hoje, quando eu leio essas passagens, eu me emociono. Porque quando Deus me curou da carência de pai que eu tinha, da necessidade de ser valorizado, de ser reconhecido, de ser alguém. Eu era jovem, mas era profundamente infeliz, vazio. E o dia que eu descobri isso aqui, que Deus me chamava pelo nome, que Deus me segurou pela mão. E aí, o dia que eu vi essa experiência dessas passagens, e a pessoa falava sobre o amor de Deus, e a minha mãe começou a me contar de tudo que eu passei desde o meu nascimento, e eu fui descobrindo o quanto o chamado de Deus, o quanto o amor de Deus por nós é grande. Estava até partilhando esses dias. Eu nasci quase morto. Em poucos dias de vida,
Minha mãe conta que cheguei no hospital já com as pontas dos dedos, tem um nome isso, eu não sei, se alguém da área da saúde sabe, as pontas dos dedos escurecendo, os lábios, bem assim próximo de ter uma parada mesmo. E nasceu com um problema, não conseguia segurar o alimento. Isso passou, passado um tempo, com mais ou menos 3 meses de vida, minha mãe comigo no colo, esquentando uma colher do fogão, para pôr álcool no ouvido. A colher esquentou demais, a hora que ela pôs o álcool na colher, o fogo pulou em mim, então daqui para cima eu fui totalmente queimado. Totalmente, literalmente queimado. E a minha mãe me contando isso, e eu vendo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, e como Deus ia me curando. Quanto isso deu sentido à minha vida. Então, o que Deus colocou no meu coração é que o chamado dele dá sentido na nossa vida, irmãos. Dá sentido na nossa vida. Quando você escuta o chamado de Deus, quando você deixa o chamado de Deus entrar no seu coração, sua vida passa a ter sentido. É isso. Essa é a palavra de sabedoria que você nos dá. Se você serve a Deus, se você escuta o chamado de Deus na sua vida passa a ter sentido. Não aquele sentido humano que você achava, que você imaginava, passa a ter um sentido novo. Passa a ter um sentido novo. Porque você descobre algo maravilhoso. Descobre que você é filho de Deus. Descobre que tem um Deus que te ama, que deu a vida por você, e que tem um propósito na sua vida, e que te escolheu, e que caminha com você, não mais um Deus distante, e que te chama. Deus nos chama. Isso é rico demais. Isso é lindo demais. Agora, qual que é a finalidade? Por que Deus nos chama? Tem outra passagem aqui, eu não me lembro mais, não tenho mais certeza de onde, mas o Senhor tem saudade de nós. Saudade de nós. E nos quer perto dele. Então, por que o Senhor nos chama? O Senhor nos chama para estarmos com Ele. Esse é o desejo do coração de Deus. Estarmos com Ele, estarmos na presença do Senhor. Quando Jesus começa a chamar os discípulos, e a palavra fala que ao ver Pedro, ao ver André, ele fala, vinde após mim. Então Jesus foi chamando os seus discípulos para estar com Ele, para segui-lo, caminhar com Ele, estar com Ele. Quando André vê Jesus passando, lá em João capítulo 1, verso 39, só anota aí, João capítulo 1, verso 39, André faz a pergunta, penso que foi inspirado pelo Espírito, apesar de não conhecer ainda o Espírito Santo naquele dia. Quando Jesus vai passando, João fala, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que eu falei para vocês que viria, eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo, é desse aí que eu estou falando, olha ele passando lá. Então a palavra fala que André deixou João e começou a seguir Jesus. E essa passagem é linda demais, João capítulo 1, verso 39. Quando André começa a seguir Jesus, Jesus olha para trás e vê que eles estão seguindo. E Jesus pergunta para ele, o que vocês estão querendo? E eles perguntam, mestre, onde moras? André foi feliz na pergunta que ele fez. Jesus disse, vinde e vede. Aonde moras? André queria conhecer a casa. André queria conhecer a intimidade de Jesus. André queria estar com o Senhor. E Jesus falou, vinde e vede. Esse é o maior desejo de Deus. É estarmos com Ele. Porque nós somos filhos amados. Nós não somos aqueles que Deus colocou aqui e que pecou e que Deus quer castigar. Não, nós somos filhos amados de Deus. E Deus nos chama a estar com Ele. E a obra de redenção é tão linda. E a prova de que eu estou dizendo é o próprio Jesus que veio até nós na manifestação plena do amor de Deus e deu a vida por nós, para nos justificar com Deus. Porque existia um documento que nos condenava pelo pecado, mas maior do que isso a misericórdia de Deus, então o Pai nos envia Jesus. Lá em Efésios capítulo 2, abre lá. Até o Sérgio proclamou essa palavra no grupo, quinta-feira. Para mim é uma das palavras um dos versículos mais lindos, para mim, de toda a Sagrada Escritura. Porque no versículo Paulo resume de forma assim tremenda. Efésios capítulo 2, verso 4. Mas Deus, que é rico em misericórdia, olha só, Deus é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em consequência de nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo.
é por graça que foste salvo. Então olha só, Deus na sua infinita misericórdia nos chamou, nos reconciliou com Ele. Deus nos reconciliou com Ele. São Paulo fala, olha, quando nós éramos ainda inimigos de Deus, Jesus morreu por nós. Quanto mais agora, uma vez reconciliado, o Senhor não nos livrará da ira. Quando nós éramos mortos em consequência do pecado, quando nós éramos inimigos de Deus, quando nós nos comportávamos como inimigo de Deus, Deus, na sua infinita misericórdia, tomado pelo grande amor que Ele tem por nós, entregou seu Filho único para nos reconciliar com Ele. Portanto, já não existe mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus, amém? Amém. Não existe mais condenação. Nós temos um Deus que intercede por nós, é o Senhor Jesus, e que nos ama com amor eterno, e que nos escolheu. Aí agora, se você for ver no capítulo 1 de Efésios também, na outra página anterior, a palavra diz: bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou, olha só isso aqui, com toda a bênção espiritual em Cristo, e nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. Glória a Deus. Gente, toda a bênção espiritual de Cristo, Jesus é esse, aquele que traz consigo toda a bênção espiritual da qual nós precisamos. Vai no versículo 7 aí. Do Efésio? Também, só descer um pouquinho seu olho aí. Nesse Filho, pelo seu sangue, temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que derramou profusamente sobre nós em torrentes de sabedoria e prudência. Glória a Deus. Deus nos escolheu em quem? Em Cristo. Lá em Romanos 8 fala que ele foi o primogênito. Jesus realizou tudo em primeiro lugar, para que depois dele nós fôssemos também. Ele é o herdeiro, nós somos nele, co-herdeiros da graça. Nós temos acesso agora à graça de Deus em Cristo Jesus. Deus nos escolheu em Cristo Jesus. Meu irmão, se você entender isso, sair daqui entendendo isso, eu estou realizado. Você foi escolhido em Cristo. Deus não está olhando o seu pecado, não quer saber do seu pecado, da sua miséria, do que você já fez. São Paulo fala, hoje é o dia da salvação. O dia da salvação é hoje. É hoje. A graça é hoje. A palavra fala, Deus, quem é Deus? Deus diz a Moisés, eu sou aquele que sou. Eu não sou aquele que era, não serei aquele que fui, ou que será. Não, eu sou aquele que sou. É tudo no presente. Deus é hoje. Então, se a sua vida até ontem foi uma desgraça, a partir de hoje ela é graça em Cristo Jesus. Nós somos chamados a viver isso. Esse é o grande chamado, é nos voltar para aquele na qual nós fomos predestinados, escolhidos. Deus quer a nossa conversão. A conversão é voltar para Ele. Esse é o primeiro grande chamado de Deus para nós. Estarmos com o Senhor. Estarmos com Ele. Seguir o Senhor. Essa experiência Jesus proporcionou para os seus discípulos. Durante 3 anos, na sua vida nessa terra, Jesus esteve com os seus discípulos. Jesus comeu com eles, riu com eles, dançou com eles, participou de festas com eles, jantou com eles, foi íntimo dos seus discípulos. Jesus queria que eles estivessem ali. Jesus acolheu o pecador sem questionar seu pecado. Tantos Jesus chamaram, né? E aqueles que estavam presos na lei, obcecados pela lei, não conseguiram entender isso, né? Não conseguiram entender isso. Então nós temos que muitas vezes nos libertar. Às vezes muita coisa, muita catequese errada nós já ouvimos. De que Deus é um Deus distante. Não, nosso Deus é um Deus vivo e presente. Irmãos. Vivo e presente. Nos quer com Ele. Ele nos chama para estar com Ele. Nós temos que entender isso. O Senhor deu a vida por nós, nos justificou de uma vez por todas diante de Deus. São Paulo, Romanos capítulo 5, de 1 a 5. Justificados, pois, vamos lá, vamos falar errado. Reconciliados com Deus. Romanos 5, 5. Gosto mais. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Só nota. Romanos 5, de 1 a 5. Depois você medita nessa palavra. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus,
por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda vez que você estiver se sentindo o pior ser humano na terra, se culpando, achando que você não é digno, você não é mesmo, achando que não é para você, achando que você não merece, achando que o negócio é para padre, é para santo. Não, é para você. O chamado é para nós. É para freira, é para o padre, é para bispo, isso não é para mim, não, é para você. A palavra está dizendo, justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus. Eu errei, mas eu posso ter acesso à graça de Deus em Jesus Cristo. Aí fala, é por Ele que tivemos acesso a essa graça na qual estamos firmes. Tem que entender isso. Nós estamos firmes nessa graça. É por Ele que temos acesso a essa graça na qual estamos firmes. E nos glorificou, e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. E São Paulo continua. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações. Pois sabemos que, olha só isso, pois sabemos que a tribulação produz a paciência. A paciência prova a fidelidade. A fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana. Porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aí Deus nos deu por penhor o Espírito Santo. Sabe o que é penhor? Quando você vai lá no banco fazer um penhor, você vai deixar lá algo em garantia. Certo? Quando você vai penhorar alguma coisa, aqui você está dando garantia. O banco vai lá penhora a sua casa, ele quer uma garantia. O Espírito Santo nos foi dado como penhor da graça de Deus. É Ele que nos garante que Jesus está vivo. É Ele quem testemunha Jesus para nós. Esse chamado, toda vez que eu me sinto indigno, Senhor, eu não posso, eu não vou dar conta, o Espírito Santo vem e fala, eu sou penhor. É eu que faço. É eu quem realizo. Eu te chamei. Você deu sim. Sou eu quem realizo. A palavra diz, é Deus que realiza em nós o querer e o executar. Filipenses 2. O querer e o executar vem de Deus. Deus só quer seu sim. Deus precisa do seu sim. E dos seus passos de fé. O buraco está ali, você dá o passo, Deus vai pôr o chão. Você vai dar o passo, Deus vai pôr o chão. É assim que a gente tem que viver na graça de Deus. Então essas palavras aqui, quero que vocês meditem nelas. A tribulação gera fidelidade, a fidelidade produz a paciência produz a esperança não engana, não falha, porque nós temos o Espírito Santo, que é a manifestação do amor de Deus por nós. Então, André pergunta onde moras. Jesus fala, vinde. Esse é o grande desejo do Senhor. Mais do que conhecer, mais do que servir, mais do que falar do Senhor, mais do que falar de Jesus, mais do que querer anunciá-lo, mais importante é estar com Jesus. Muito mais importante. Não sei quem fala, mas deve saber, o santo, que diz que rezando converte muito mais almas, não é isso? Quem que falou? Santa Teresa? Então o Anderson colocou na pregação dele. São Francisco de Assis. Rezando, estando na presença de Deus. Então o diabo não tem medo, eu vi isso essa semana e eu achei interessante. O diabo não tem medo de quem prega, de quem canta bonito. Acho que é uma das Teresas. É Teresa W, se não me engano. Teresa W, esse. O diabo não tem medo de quem fala bonito, de quem canta bonito. Mas o diabo treme diante daquele que reza, diante daquele que permanece na presença do Senhor, que se permanece nos atos do Senhor, que escuta o Senhor. E é difícil, é uma grande luta permanecer, ter vida de oração, de intimidade com Deus. Mas é isso que o Senhor quer de nós primeiro. Estar com Ele. Mais importante do que falar dele é estar com Ele. Esse é o desejo. O Senhor nos chama para isso. Eu sei que todo mundo está aqui e nós perguntamos quem quer servir, né? Quem quer ajudar a servir. Vocês não estão aqui por acaso. Sempre falo isso. Quando eu cheguei aqui tinha duas pessoas, duas irmãs. A Carolina e a Valéria. Às vezes um tempo atrás eu até sofria com isso, mas hoje eu não sofro mais. Porque Deus sabe. Deus sabe. Muitas pessoas às vezes até programaram de vir. Até disseram, eu vou. Nossa, eu quero tanto ir. Por algum motivo não vieram. Às vezes teve gente que estava assim, nem muito afim, de repente resolveu vir. Eu quero a vontade de Deus. Se era 2, se era 1, se era 3, se era 5, se era 10. Deus sabe. Deus tem os seus escolhidos. Eu não preocupo com isso. Mas é assim que as coisas de Deus acontecem. Então, Deus nos quer na sua presença. Só na presença dEle, respondendo a esse chamado de estar com Ele, é que nós crescemos espiritualmente.
é que a nossa pregação vai ter sentido, é que a nossa música vai ter sentido, é que a nossa palavra, é que nós vamos poder dar testemunho, só permanecendo na presença de Jesus. Lá no final nós vamos entender isso melhor, eu vou falar um pouquinho sobre o chamado voluntário, vou exemplificar isso na Sagrada Escritura. Mas é preciso primeiro ter essa experiência, esse desejo precisa nascer do coração. E eu tenho certeza que vocês estão aqui porque o Espírito Santo começou a tocar o seu coração no grupo de oração. Você começou a ter essa experiência com Deus. Todo mundo diz assim, eu participo do grupo Casa Sobre a Rocha e estou gostando. Ou seja, Deus está trabalhando no seu coração. O Espírito Santo está te movendo. Você não está aqui à toa. Então, servir o Senhor me chama. Mas quero te dizer, o Senhor te chama muito mais a estar na sua presença. Como é que a gente pode ficar na presença de Deus? Ter vida de oração? Sim, talvez um dos mais importantes. Se a gente observar Jesus no início do seu ministério, quando ele foi batizado por João Batista no Jordão, a palavra fala que, cheio do Espírito Santo, ele foi para o deserto. Por 40 dias. Jesus ficou fazendo o que no deserto 40 dias? Jejuando e orando. Jesus orou 40 dias antes de começar o ministério dele. Orou e jejuou. São duas coisas que caminham juntos. A palavra fala que, então, essa passagem fica muito mais evidente o fato de Jesus ter sido tentado, né? Mas eu gosto de Lucas, se não me engano, o João fala que Jesus, depois de ter sido tentado de todas as formas, a palavra fala isso, o diabo tentou Jesus de todas as maneiras possíveis, mas ele estava 40 dias em jejum e oração. Mas tem um detalhe antes, Jesus foi para lá cheio do Espírito Santo. Amém, é isso aí. Se a gente entender isso, Jesus estava cheio do Espírito Santo. Jesus não estava cheio de si. Ah, sou Deus, sou enviado. Não. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Aí você fala, mas Jesus era Deus. Não, Filipenses 2, ele se desfez da sua igualdade com Deus. Ele se despiu da sua santidade, da sua igualdade com Deus. Eu vou abrir para a gente ver, mas vocês podem anotar. Filipenses 2, podem ler Filipenses 2 tudo, vocês vão entender. Jesus abriu mão, se fez homem e se tornou escravo até a morte de cruz. Então Jesus se fez como nós. Ele estava no deserto, ele foi chamado por Deus, ele disse sim ao chamado de Deus. Nasceu de Maria, viveu 30 anos com a sua família, orando, aprendendo a palavra com a sua mãe. Depois foi batizado e foi levado para o deserto, cheio do Espírito Santo. Era homem. Jesus chorou, teve fome, sentiu dor, se compadeceu, se entristeceu, se angustiou. Quando Jesus entra em Jerusalém, está no burrinho lá, depois que passa aquilo, ele fala, minha alma está perturbada. Então Jesus passou tudo o que nós passamos, só não teve pecado, mas na sua humanidade viveu toda a nossa miséria humana e tomou sobre si as nossas misérias. Então Jesus estava cheio do Espírito Santo. Ele foi batizado e foi para a presença do Pai e orou 40 dias. Então a maneira de estar na presença do Senhor, esse é o nosso chamado. Uma dessas maneiras é através da oração. Através da oração. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então se a gente for lá em João capítulo 15, Jesus, o verbo permanecer, aparece 9 vezes num trechinho desse tamanhozinho. Permanecer em mim que eu permanecerei em vós. Se vocês não permanecerem em mim, minha graça não estará em vós. Permanecer em mim é redundante. Várias vezes Jesus fala isso. E termina dizendo, sem mim nada podeis fazer. Então, gente, aqui a gente precisa entender uma coisa, Deus nos chama. Vocês estão vendo que tudo é por graça de Deus. O querer vem de Deus, o executar é dele. A ação é do Espírito Santo. O mover é de Deus. Nós temos que dar passos na fé. Deus nos chama pelo nome, nos escolheu, nos justificou, abriu o caminho de graça para nós, nos quer junto com eles, uma vida de intimidade, nos deu o Espírito Santo, nos ungiu para nós sermos santos, para nós sermos irrepreensíveis, como diz aqui em Efésios capítulo 1, nos escolheu em Cristo Jesus, para sermos santos e irrepreensíveis como o próprio Jesus. Ah, mas isso é impossível, não. É pelas minhas próprias forças. É se eu quiser fazer pelos meus méritos. Então aqui nós vamos entender isso. É por graça de Deus. Tudo é por graça de Deus.
Então nós precisamos entender essa doutrina. Isso precisa cair no nosso coração. Eu sou chamado, escolhido de Deus. E é pela graça de Deus que tudo acontece. Agora que eu estou mais aliviado, eu posso partilhar com vocês. Essa semana foi extremamente corrida para mim. O Márcio até quarta-feira não tinha falado nada dessa formação. Você vai pregar, você não vai, quarta, quinta, não sei. Eu não tinha feito nada. Eu não tinha preparado nada. Aí, irmão, vai ser do mesmo jeito. Isso foi ontem, né? Quinta-feira à noite. Vai ser do mesmo jeito. Aí ainda passou mais uma pregação, porque outra vez foi só uma, agora você vai ter duas. Tá. Tudo bem, quinta-noite. Sexta eu trabalhei o dia inteiro, à noite foi aniversário da minha irmã, eu tive que ir para Goiânia. Cheguei em casa sexta, 2 horas da manhã, não dei conta de fazer mais nada, eu fui dormir, porque eu estava caindo de sono. Acordei, sábado geralmente eu não trabalho, mas hoje eu tive que trabalhar até meio-dia. Aí eu pergunto a vocês, que hora que eu preparei o ensino? Aí eu sofro. Eu sofro porque Deus nos chama a confiar nele. Só que a nossa humanidade, né, a nossa miséria, a nossa fraqueza, Senhor, eu não vou dar conta, Senhor, o que eu vou fazer, o que eu vou... E aí a gente começa a orar em línguas, tempinho que a gente reza. Então foi assim, os minutinhos que eu tinha, eu ajoelhava, Senhor, me dá inspiração, traz uma palavra, me mostra o que o Senhor quer que eu fale, e via inspiração e ia lá anotar, rapidinho. O Senhor mostrava uma palavra, eu ia lá anotava a palavra. Então assim, foi até no último minuto, eu fui montando um roteirinho. E assim a gente tem que depender de Deus. A gente tem que depender de Deus, é por graça. Por graça. Aí de vez em quando o Espírito Santo vem e fala, olha, confia. Sopra no coração, confia, eu te chamei, eu te escolhi, a obra é minha. E eu aprendi a rezar isso há muito tempo. Eu falo, Senhor, a obra é sua. Eu disse com o Tassiano, Senhor, a obra é sua. Estou sofrendo mais. Nem eu que faço, Senhor. Eu vou rezar, Senhor, a obra é sua, o Senhor que vai fazer. Ah, você vai pregar um encontro lá, não sei aonde. Vai ter lá 1000 pessoas. Senhor, a obra é sua, não é minha. Eu sou um jumentinho que o Senhor vai montar para levar a sua palavra lá. E é assim que nós temos que ser. Nós não somos nada. Somos nada. Isso, meu Deus, contar essas coisas que eu passo, as dificuldades que eu enfrento, é assim. O Senhor nos chama a ser santos e irrepreensíveis, mas nós caminhamos com o Senhor. O Senhor vai nos moldando, mesmo que nós vamos permitindo. E o Senhor muitas vezes nos permite ter essa experiência da nossa miséria humana, mesmo da nossa fraqueza, que Ele quer nos curar. Às vezes a gente vai pregar, Deus permite a gente não ver nada. Né? Como um dia eu preguei, falei para o Márcio, eu preguei, eu não senti nada, eu não vi nada, eu não vi resposta do povo. Eu estou triste. Ele falou, não fica triste não, a obra de Deus é quem faz. Passou um pouquinho, falei, eu acho que esse povo nunca mais me chamou para pregar nesse lugar. Passou um pouquinho, um dia passou o coordenador, ó Gustavo, queria que você viesse pregar para nós aqui, que o povo gostou tanto. Eu falei, não, você está brincando. Não é possível, não tem jeito do povo ter gostado. Eu suei igual tampa de marmita. Eu falava, parece que, meu Deus do céu, o povo gostou da pregação. É Deus quem faz. O Senhor quem realiza. Aí eu falei para o coordenador, agora eu posso falar, irmão, que dia, nossa, foi tão difícil para me pregar. Ela disse, nossa, meu grupo estava pesado. Eu falei, não, estava não, era eu mesmo. Eu que estava pesado. Já nada pesado lá. O povo foi tocado, né? Então, você serve muito demais. A palavra fala que aquele que serve o Senhor o honrará. Né? João capítulo 12. Então, é esse desafio. E a gente tem que entender isso. Muitas vezes a gente entra em crise, a gente assim se desespera. Não sou livre, Nossa Senhora. Meu Deus, é o Senhor quem realiza. O Senhor vai nos curando todos os dias. E quando a gente serve, a gente vê a graça de Deus. A gente vê. Antes, a gente sofre um pouquinho, né? O que vai acontecer, o que eu vou falar. Mas depois que Deus faz, toda vez que se serve é uma experiência nova com Deus. Você diz seu sim, você vai na graça, na fé, sabendo as suas limitações. E é uma experiência linda. Quem serve vê os milagres. A passagem lá de, eu sempre gosto de falar essa passagem, a passagem da transformação da água em vinho. Quando Maria fala para Jesus, acabou o vinho. Então Jesus chama os servos e fala para eles, olha, enche as talhas de água. Eles vão lá e enchem as talhas de água. E Jesus fala, agora vai lá e serve o povo. E eles foram, achando que Jesus estava doido, né? Ele falou assim, acabou o vinho, agora manda encher de água, manda levar para os convidados ainda, porque o povo vai curtir a nossa cara, né? Aí, o que chegou lá? Serviu primeiro para o mestre.
que era o chefe dos garçons, né? Ele bebeu, mas você costuma guardar o vinho bom, dar o vinho ruim primeiro, você guardou o melhor para o final, né? Assim? Quem viu o milagre? Servos. Só os servos. Só os servos. Então, quem serve Deus, o milagre de Deus, presencia, experimenta. Palavra de sabedoria. Só quem está aqui vai ver o milagre de Deus acontecendo. Então, exatamente. Quem serve vê a graça de Deus acontecendo. É por isso que Deus nos chama. Vai ser sempre um desafio. O chamar de Deus vai sempre encontrar com a nossa miséria humana. Vai ser sempre um processo de cura. Sempre, sempre, sempre. E uma das coisas que nós vamos entender aqui logo em seguida, Deus nos chama pelo nome, Deus nos chama a estar com Ele, mas Deus também nos chama a servir. Nós estamos falando aqui, já estava na sequência. E esse servir tem algumas características. E uma delas é esse improvável. Você pode falar isso. Se tem uma marca de Deus, é o improvável. Se você for olhar na Sagrada Escritura, Deus chamou sempre o menos provável. É ou não? Jesus escolheu pescadores, homens iletrados. Jesus apareceu primeiro com uma mulher. Naquela época, a voz da mulher tinha vez nenhuma. O testemunho da mulher não era nem considerado. Jesus apareceu primeiro para uma mulher. Quis que uma mulher testemunhasse, corresse, corre, anuncia lá. Então, assim, Jesus, a obra de Deus anda na contramão do mundo. Vocês entendem isso? Por que a obra de Deus não se enquadra na lógica do mundo? É exatamente para provar que é graça de Deus. Não entra na lógica humana, na lógica do mundo. É sempre na contramão da lógica. Então, os estudiosos tentam de tudo provar que Jesus não ressuscitou e tal. Aí, a hora que você começa a avaliar como é que tudo se deu, eles falam, não tem lógica. Né? Jesus foi testemunha primeiro com uma mulher. Ora, se era um plano muito bem bolado de provar para o mundo que Jesus ressuscitou, ele tinha que ter aparecido então para alguém que tivesse voz, alguém que falasse e fosse provar. Não, Jesus apareceu para uma mulher, porque a voz não tinha nem importância. O testemunho da mulher não tinha nem crédito. Escolheu 12 homens simples. Então, o chamado de Deus é sempre o improvável. Por que eu estou dizendo isso? Porque você vai falar assim, Senhor, mas eu sei mesmo. Você mesmo. Miserável, pecador, pobrezinho, não sabe nem conversar direito, não sabe nem falar direito. Eu sei que Deus chamou. Assim como eu era, eu me sentia. Nunca tinha lido, não gostava nem de ler na frente da escola. Pegaram o microfone, totalmente improvável, totalmente improvável. A primeira oportunidade que eu tive, depois de uma experiência de oração, um grupo de oração cheio de jovens, abandonados pela coordenadora, eu fui lá, peguei o microfone e comecei a pregar. Fiz uma pregação lá de 2 minutinhos. Nunca tinha pego um microfone na minha vida, mas o fogo do Espírito Santo naquela hora era tão forte, o chamado era tão forte, que eu fui e fiz. Impulsionado pelo Espírito Santo. Deus não é mérito meu, não é meu lugar, de maneira alguma. Só Deus sabe como eu estava naquele momento ali. Meu coração tremia, meu corpo tremia, mas Deus queria. Porque a coordenadora estava indo embora, largando o grupo sozinho. O grupo estava em crise. E desse grupo nasceram tantas vocações. Então, o improvável é a marca de Deus. Eu morava em Minas, mudei para Goiânia. Nesse período, minha mãe rezou por mim uns 12 anos para que eu me convertesse. Eu já servia na renovação aqui. Nós mudamos para Goiânia. Tantos encontros a minha mãe organizou para eu fazer, para ver se dava jeito, né? Para ver se consertava. Tantas arapucas espirituais que a minha mãe armou para mim. Vai ter um ponto, combina com fulano, fala com o Beltrano para ele ir, ajeita a ficha, fala que fulano está indo. Essas coisas de mãe. Eu estou passando por isso agora, meu Deus do céu. Bom, você já sabe o caminho. Já. A gente vai no mesmo caminho da mãe. E nada. Aí fui para Goiânia, mudamos para Goiânia. Um dia eu estava ruim, muito ruim, para baixo, triste, deprimido demais da conta. Tinha terminado com a namorada também. Aí chega lá um convite, a minha irmã, alguém chamou a minha irmã. Minha irmã falou, Gustavo, vai ter um encontro no Natal de Vila União. Eu não sabia nem onde era Vila União, Goiânia. Eu morava na Avenida T7, em frente à Igreja de São Paulo Apóstolo, ali no setor oeste. Um prédiozinho tinha ali.
Vila União. Eu estava recente em Goiânia, não sabia nem olhar aquilo. Eu morava de frente a uma igreja, olha só, eu morava de frente à igreja, o maior grupo de jovens de Goiânia era em frente à minha casa, que era o Hã? RCJ, Renovação Carismática Jovem. O maior grupo de oração de jovens de Goiânia era em frente à minha casa. Eu atravessava a rua, eu estava dentro do grupo de oração. Era lotado, era uma igreja cheia com 500 jovens, toda segunda. O Rogério era um grande pregador e coordenava o grupo. Eu morava de frente, minha irmã mais nova participava, e eu nunca participei. Aí chega um convite de um encontro na Vila União. Aí eu falei assim, você quer saber? Eu vou fazer esse encontro, o trem já está ruim demais. Pior vai ficar. Pior não pode ficar, não. Aí eu fui. Não conhecia ninguém. Entrei dentro do ônibus e fui para esse encontro de jovem. Rapaz, quando Deus quer, não tem jeito. Chamar de Deus é... Eu entrei chorando e saí chorando. Chorei 3 dias pensando na minha mãe. Tanto que minha mãe rezou para mim. Quantas vezes cheguei de madrugada e minha mãe rezando. Quantas e quantas vezes. Mas chorei. Cheguei em casa e fui abraçar ela, meu pai, todo mundo. E fui rezar. E Deus começava a falar comigo. Aqui Deus falou para mim. A primeira palavra que eu fui ler, Isaías 41. Confia Israel, vermezinho. Jacó, vermezinho. Israel, pobre inseto. Eu chorei, Senhor me ama demais. Eu sou um verme. Deus, a palavra de Deus se torna viva. O céu se abriu. As escamas caíram. Então, aí fui cair de paraquedas nesse grupo, tive uma experiência com Deus lá. A minha mãe jamais pensava que isso ia acontecer. Aconteceu o dia que Deus quer. O chamar de Deus é extraordinário. Deus me tirou de Inhumas para ir para Goiânia fazer um encontro na Vila União. Quando eu cheguei desse encontro, a primeira reunião depois, que era a primeira reunião do encontro dos jovens lá. Lotado o grupo, jovem todo feliz, todo mundo empolgado, a coordenadora pega o microfone e fala, olha gente, é o seguinte, eu estou indo embora, quem quiser me seguir, que me siga. Tem jeito? Eu falei, o que é isso? Eu estava sentado na primeira carteira, o coração meu disparou, e eu peguei o microfone, falei, gente, nós estamos aqui para seguir a Deus ou para seguir gente, pessoas? Aí os jovens antigos de caminhada abriram, regalaram o outro, quem que é esse menino ali? Quem que é esse menino? Onde esse menino saiu? Saiu lá de Inhumas, gente, lá da Goiabeira. Então, assim, é o improvável. Deus, quando chamou, se for olhar Moisés, Davi, a gente vê isso. É para a gente entender a graça de Deus. Eu coordenei esse grupo 4 anos. A Weslândia, eu coordenava a Weslândia, participava do grupo. João Paulo, Luciano foi para a comunidade Nova Aliança em Anápolis. A Weslândia foi para a comunidade Luz da Vida. Tantos jovens hoje que estão casados, são pais de família. Quantos jovens foram transformados e quanto eu experimentei a graça de Deus. Quanto eu cresci. Eram jovens profundamente sofridos. Era uma região de Goiânia. Assim, pessoas mais simples e muito sofridas. Jovem tinha vontade de matar pai que batia em mãe. Sim, todo tipo de problema que vocês imaginarem. E como Deus agia. Então, quando é de Deus, jovens que hoje têm família, que não tinha pai, que não tinha mãe, que tinham de tudo para terem suas vidas perdidas, estão restaurados. Então, o chamar de Deus, uma das características é isso aí. Toda vez que você questionar, Senhor, mas será que isso aqui é para mim? Se você acha que não é para você, é porque talvez seja. Porque se você estiver muito convicto, não, é para Deus, é tudo que eu queria, né, meu sonho, agora eu vou poder me realizar, eu vou fazer bonito, eu vou arrebentar, talvez não seja. Então, o improvável. Isaías, quando se deparou com a face de Deus, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Convivo com um povo de lábios impuros. Colocou o rosto no chão. Porque se sentia indigno. E é assim mesmo. A gente se sente indigno. O chamado para servir o Senhor é pessoal, é específico, é irrevogável. A palavra fala em Romanos capítulo 11, pode anotar aí, Romanos 11, 29. Os dons de Deus são irrevogáveis. Deus chamou uma vez, é para sempre. Para sempre. Esse período que eu fiquei assim, meio um ponto morto. Ponto morto. Pode falar. Eu pergunto, essa mulher fez isso por quê? É verdade. Olha, aí que está a diferença do chamado do voluntário. Essa mulher,
Começou com as melhores boas intenções, ela era uma casada, e reuniu adolescentes na casa dela. Começou a caminhar com esses jovens. Esses jovens tiveram muita experiência com Deus. Só que, o dia que os jovens começaram a querer caminhar sozinhos, porque ela já era uma mãe do grupo há muito tempo, e tudo andava de acordo com a vontade dela, o dia que os jovens começaram a querer caminhar sozinhos, ela não gostou. Apego. Exatamente. Ela não gostou, ela começou a fazer chantagem. Ela se sentia melhor que todo mundo. Ela se apegou demais. E aqui é uma coisa que, uma boa pergunta dele. A obra é de Deus, não é minha. Eu sempre falava isso, irmãos, se eu estiver atrapalhando a obra de Deus, me retire da frente. É porque você aceitou ir, e você estava na frente, quer dizer que você foi escolhido. Essa é a experiência que eu tive. Ela estava sendo pressionada para deixar, porque os jovens queriam assumir. Só que ninguém tinha coragem, por consideração a ela, de falar, nós vamos assumir, nós vamos fazer uma eleição, agora vai ser os jovens. Todo mundo considerava muito ela. Tinha uma turminha que era mais nova, que era muito apegada a ela. Era como filho mesmo. Tanto é que essa turminha, na hora que ela falou, eu estou indo embora, se levantou e seguiu. E aqueles que tinham uma fé mais madura e que tinham uma convicção de que ele ali era de Deus, permaneceram na sala, ficaram em dúvida, mas permaneceram, muitos permaneceram, a grande parte permaneceu. Mas uma turminha que era muito próxima se levantou e saiu. Esses jovens até se afastaram do grupo por um tempo, depois eles começaram a voltar de novo. Depois eles foram entendendo. Então, isso é um perigo muito grande. Isso é um perigo muito grande. Se apegar ao cargo que você está. Deus, a obra é do Senhor. Então, olha, Deus, meu tempo ali foi um período de 4 anos. Acabou. E a maior graça, irmãos, é ser chamado por Deus, sabendo que foi Deus quem te escolheu, não foi mérito seu, aquele cargo ali não é seu, é Deus que te confiou, e sem Ele você não faz nada. Se você se desviar dele, vai cair. Você vai cair, a obra não vai andar. E eu sempre dizia, o dia que o coordenador que assumiu no meu lugar, que foi alguém que eu preguei o seminário 1 para ele, fez experiência de oração conosco, caminhou conosco, que é meu compadre hoje, o dia que ele assumiu o grupo, eu vi que ele seria melhor que eu. Isso me alegrou profundamente. Por quê? Porque a obra que Deus começou ia continuar. Não era meu. O padre Léo fala em suas palestras, eu assisti agora recente, ele fala que um dos maiores problemas da nossa igreja católica foi quando começou a denominar nomenclatura. Que para ele, todos deveriam ser servos. Só, Exatamente. mais nada. E o servo, coordenador, vice-coordenador, tesoureiro. Ele começou a pecar, porque o cara começou a ter apego ao cargo. Exatamente. Então isso é muito perigoso. Meu cargo foi o Senhor que me deu. E Ele está sempre à disposição do Senhor. Sempre. Se vocês lerem a história de Saul e Davi, Saul foi escolhido porque o povo queria. O povo queria um rei. Entrou. Enfiou os pés pelas mãos, fez tudo errado, perdeu a unção de Deus. E Deus escolheu Davi para assumir o lugar dele. Só que ele não aceitou. No mesmo caso, a obra é de Deus. Então, irmãos, nós temos que ter isso muito claro. Se Deus te colocou numa função, o dia que você deixar, peça a Deus que aquele que for entrar no seu lugar seja melhor do que você. Como isso me alegrou. O dia que o Luciano passou a coordenar. Ele era muito mais pastor do que eu. Eu era mais formador do que ele. Mas ele era muito mais pastor do que eu. Houve um tempo que era eu. Houve um tempo que era o Luciano. Depois do Luciano, houve um tempo que era o Maurício. É assim. Deus precisa caminhar com o povo para fazer uma coisa, depois a necessidade é que o povo passe a ser outra, e Deus vai colocando as pessoas certas. Na verdade, somos pontes onde os outros vão pisar em nós para chegar no objetivo que é Deus. Exatamente. Exatamente. Então, quando a graça de Deus acontece, é lindo demais. Eu tive a oportunidade de encontrar uma mulher na lanchonete da Sagrada Família, aquele dia do Anderson Reis. A hora que ela me viu, ficou toda feliz. Você, Gustavo? Eu falei, Gustavo, renascer, nossa, que bênção. Ela começou a relembrar, eu fiquei emocionado, comecei a chorar na lanchonete. Falei, Gustavo, como aqueles jovens te ouviam? O que é aquilo? Como aqueles adolescentes te ouviam? Você foi alguém que Deus trouxe, simplesmente, não tinha explicação. Ninguém te conhecia, você não era do setor. O grupo era um grupo assim, muito próximo, que era do setor da região ali. Todo mundo era muito amigo, conhecido, aniversário de todo mundo.
Todo mundo. Era aniversário de fulano, o grupo inteiro. Era quase uma comunidade. Eu caí de paraquedas ali. Falei, como aqueles jovens te ouviam? Como aqueles jovens foram formados? Então foi um período. Foi um período. E hoje eles estão caminhando. Então, o lindo do chamado de Deus e da obra é exatamente isso. Então nós somos chamados por Deus. Chamados. Quando o Márcio chamou lá na frente do grupo, falou, quem tem desejo de servir? Na verdade, quem Deus já pôs o desejo no coração de servir. Porque na obra não tem lugar para voluntário, tem para chamar. Nós vamos entender agora aqui a diferença. Então Deus nos chamou, irmãos, para produzir frutos. Deus nos chamou a servir. A palavra de Deus fala que Deus honra aquele que serve. E Jesus fala, se alguém quiser me servir, siga. E aonde eu estiver, estará ali o meu servo. João 12. Vamos abrir lá rapidinho. Não vai ficar meu tempo, irmão, está acabando, né? Acabou, né? João capítulo 12, no versículo... Gente do céu, eu passei dos 4.0. Já está piorando. Cada vez mais longe. Se alguém me quer servir, siga. João? João 12, 26. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estiver, estará ali também o meu servo. Essa passagem aqui nos diz muito. Se você quer servir Jesus, seja no grupo de oração, seja onde for lá dentro do grupo, na recepção, arrumando as cadeiras, se o Márcio te chamou, se Deus te chamou para arrumar o salão, para receber as pessoas, para lavar o banheiro, para ajudar na salinha das crianças, não importa. A palavra fala assim, ó, se você quer servir Jesus, siga a Jesus. E aonde ele estiver, estará o seu servo. Onde ele estiver, estará o seu. Então quem quer servir Jesus de verdade, aonde ele estiver, você vai estar. Lá vai estar você. Amém? Aonde Jesus estiver, você vai estar com Jesus. Não importa a função que você está ocupando, você está com Jesus naquele lugar. Porque foi Ele que te chamou. Então o Senhor nos chamou a produzir frutos. João 15, 16. Eu vos constituí para que vades e produzais frutos e vosso fruto permaneça. Nota aí, você vai acreditar nessas palavras todas aí. Deus vai falar muito do seu coração. João 15, 16. Eu vos constituí para que vades e produzais frutos e vosso fruto permaneça. Lindo demais. Quando você vê que depois de muitos anos, aquela